Olá, nono ano, tudo bem, gente? Galerinha, é o seguinte, hoje, 8 de julho, tá? Hoje nós vamos corrigir a atividade da aula passada, ou seja, a atividade que eu passei para vocês na aula do dia 7, tá? Se não der para a gente corrigir tudo hoje, a gente vai corrigir a segunda, a gente vai deixar a outra parte da correção para o nosso próximo encontro, tá? Mas a gente vai fazer o possível para a gente estar corrigindo todas essas questões hoje, pelo menos aquelas que forem possíveis, porque tem questões que vai ser preciso fazer algumas demonstrações, né? E no momento eu estou sem condições, ou melhor, eu estou impossibilitada de estar fazendo algumas demonstrações, tá? Por conta de algumas ferramentas, de alguns acessórios que eu não disponibilizo no momento, tá bom? Então, olha só, gente, pegando aí o livro na página 152, a questão 16, tá? A questão 16, ela é uma questão muito simples, ela é uma questão de marcar, tá? Então, a questão diz o seguinte: em muitos restaurantes são apresentadas diferentes maneiras como o cliente, tá, pode se servir. Uma das opções é o self-service, né, que diz o seguinte, na qual o cliente se serve à vontade, não é isso? Olha aí, o cliente se serve à vontade, pagando pela quantidade em quilogramas dos alimentos que escolheu. O preço em determinado restaurante é de R$20 para cada 1 quilo, né? Para cada 1 quilograma dos gráficos a seguir, o que representa o preço pago em reais pela compra de uma quantidade de quilogramas de comida nesse restaurante é. Gente, bora parar um pouquinho aí para pensar. Quantas vezes você já foi no restaurante e foi lá para o service, né? Self-service. Enfim, você vai colocar comida no seu prato, né? Você vai se servir daquilo que você quer, tá? E depois você vai levar lá no caixa e vai pesar, né, a sua comida, tá? O correto é tirar o desconto, dar o desconto o quê? Do prato, né? Com certeza, né? A balança lá, ela já tem esse desconto, né? Para que possa pesar só a quantidade de comida que você colocou no seu prato, para que você possa sim se alimentar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes tu tinha parado para pensar que só esse ato de você chegar no restaurante, você pegar o prato, você colocar no seu prato os alimentos que você mais se agrada, que você quer, e você ir pesar, quando que você pensava que isso era uma função? E no entanto é uma função, meus queridos. Sempre foi e sempre será. Só que nós, quando não sabemos, quando não temos conhecimento de algumas situações, passamos batido. Vocês entendem agora quando eu falo para vocês que a matemática ela está presente em tudo? Ela está presente em tudo. A matemática se encontra presente no nosso cotidiano, né? Então, existem algumas pessoas que falam, para que estudar isso? Isso vai me servir do quê? Gente, a matemática, ela está presente em tudo, ela está presente na natureza, ela está presente na música, né? Todo mundo, ou a maioria das pessoas gostam de música. Mas será que as pessoas também, essas pessoas que gostam de músicas, né? Alguma delas, será que alguma vez já parou para pensar
que aquelas notas musicais, elas são dadas através de cálculos matemáticos, né? Dó, ré, mi, fá. Ali tem frações, ali tem uma série de coisas ali que envolvem a matemática, né? Ou a pessoa pensa que é só pegar o violão, começar lá a tocar. Não! Ah, quer dizer que é preciso saber matemática para aprender a tocar o violão? Não necessariamente. Isso é efeito de curiosidade. Eu estou apenas falando a vocês que a matemática está presente na música. Ela está presente na natureza. Tá? Ela está presente no nosso cotidiano. Então a matemática está presente em tudo que nós fazemos. É impossível vivermos sem a utilização da matemática. Só que muitas das vezes nós não nos damos conta de que estamos usando a matemática. Quando você vai ao médico, eu já falei isso em aulas anteriores. Quando você vai ao médico, para que ele possa prescrever uma medicação para você, ele não vai prescrever uma medicação para você aleatoriamente, senão ele pode te matar, né? Ele precisa ter noção da quantidade de miligramas que você vai precisar usar, né? De acordo com o seu peso, de acordo com a sua idade, né? Então tem toda uma situação ali, tá? Quando o cidadão passa por uma situação cirúrgica, o médico ele não vai pegar lá o bisturi e cortar ele de cabeça até o final da ponta do dedo. Ele tem que saber, né, os centímetros que vai ser cortado, aonde vai ser cortado, né? Então tudo isso, gente, a matemática ela está presente. Você vai comprar um sapato para você, você tem que comprar de acordo com os centímetros que tem o seu pé. A numeração que você calça, você calça 30, você não pode comprar 50. Então você utilizou o quê? Para você comprar um sapato? Você utilizou da matemática. Você falou para o vendedor um valor numérico. Você não chegou lá apenas e disse, eu quero um sapato. Ah, mas qual o tamanho? Então, é por isso que eu digo, a matemática está presente na nossa vida, em tudo. Embora algumas pessoas não vejam assim, mas tudo bem. Bom, a questão do restaurante, do self-service lá, que você foi comer, é uma função. Então você vai pagar de acordo com a quantidade dos quilogramas que você colocou lá no seu prato. Olha só. Então você vai pagar pela sua refeição de acordo com a quantidade de comida que você colocou no prato. Tá? E eu quero uma função que identifique essa situação. Tá? Então, a função, o gráfico que melhor identifica essa situação, pessoal, é o gráfico do item D. É uma função, tá? Crescente. Então, quanto mais você coloca comida, mais você vai pagar. O preço vai aumentar cada vez mais, tá? Então, ele fala que custa R$20 1 quilograma. Mas vamos supor que tem gente que come muito e coloca mais do que isso. Será que vai pagar só R$20? Então a função ela é uma função que crescente. E o gráfico que melhor representa essa situação é o gráfico do item D. D de dado. Tá? Ok. Questão 17. Em cada item, escreva a lei de formação da função na forma y igual a x mais b, dados os valores de a e b. Gente, ele quer apenas que você pegue esses valores que você tem, a e b, e jogue na fórmula.
Que fórmula é essa? A que ele te dá aqui em cima. Y é igual a x mais b. Ele te dá o valor do A e te dá o valor do B. Basta que você aplique na fórmula. Só, você não vai precisar calcular nada, tá? É só demonstrar na fórmula. Então, olha só. No item A nós temos o A vale 1 e o B vale 2. Então, pela fórmula ficaria como? Y é igual. Quem é o x? No caso, o A. O A é aquele que acompanha o x. Então, se o A vale 1, então a sua fórmula vai ficar como? Y é igual a x, que é o valor do A, mais o B. Quem é o B? É o 2. Então, pela fórmula, você vai ter que y é igual a x mais 2. Essa é a fórmula do item A da questão 17. Tá. O item B, nós temos aí A é igual a menos 2 e B é igual a 4. A é igual a menos 2 e B é igual a 4. Então, pela fórmula, nós vamos ter o quê? Y é igual a menos 2x mais 4. Tá? Y é igual a menos 2x mais 4. No item C, nós temos o A vale 1 nono e o B vale meio. Então, nós vamos ter Y é igual a 1 nono a 1 sobre 9 de x, 1 sobre 9 e o x do lado. Do lado de quem? Do lado do traço, tá? Não pode ficar no denominador, tem que ficar no meio, ou seja, entre o numerador e o denominador. Então, 1 sobre o x do lado 2, tá? No caso, aí vai ser 1 nono, né? Então, vai ficar y é igual a 1 sobre 9, o x aí do lado do 1, tá? Mais 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 é o valor de quem? Do B. No item D, nós temos aí o A vale raiz de 3 e o B vale menos 7. Então, nós vamos ter y é igual a raiz de 3x, y é igual a raiz de 3x menos 7. É a fórmula. No item E, nós vamos ter y é igual a menos 15x, tá? Y é igual a menos 15x. E no item F, nós vamos ter y é igual a 20x menos 20, tá? Então, essa aí é a resposta da questão 17. Vamos lá para a questão 19, gente. A questão 19, tá? Ele conta toda uma situação aí, tá? E ele diz o seguinte: para cada combustível citado, escreva a lei de formação que expresse o valor a ser pago em reais, tá? Então, ele diz assim, a lei de formação que expressa o valor a ser pago em reais, em função da quantidade de combustível em litros. Então, olha só, gente, quanto é que custa a gasolina, tá? Eu vou colocar aí, gasolina vai custar 3,89x, tá? Então, gasolina, você escreve gasolina, 2 pontos, aí você coloca GX, esse G de gasolina, tá? Tá, é uma função, tá? Então, GX é igual a 3,89 de x. Assim como eu uso o F de x, eu posso também usar o G de x, porque indica a gasolina, nesse caso, tá? Tá. Aí, ele coloca aí, ponto e vírgula, o etanol. O etanol, nós vamos usar etanol, você escreve etanol, 2 pontos, aí você vai usar, né,
uma letra para representar esse etanol. Então você coloca o E de X, ou seja, o Ezinho, parêntese, um X dentro, fecha parênteses, aí você coloca então o valor do etanol. Quanto é que custa o etanol? 2,89 X, tá? 2,89 X. Tudo bem. Aí diz o seguinte, no item B, isso é a resposta do item A. Então, como ficou o item A? Gasolina, G de X. Aí você coloca igual a 3,89 X, gasolina. Aí você põe ponto e vírgula, etanol, E de X, 2 pontos. Ou igual, você coloca 2,89 X. Então, gasolina e etanol. Tá. Aí o item B diz o seguinte: qual é o valor a ser pago na compra de 12 litros de gasolina e na compra de 40 litros de etanol? Gente, quanto custa a gasolina? Qual foi a função, qual foi a fórmula que você utilizou para a gasolina? Né? O valor dela, quanto custa a gasolina? A gasolina custa 3,89 X. Tá, o cara comprou 12 litros de gasolina. Então você vai pegar o valor dela, que é 3,89, multiplicar pela quantidade de litros que o cara comprou, que foi 12. Aí você faz a multiplicação. Lembra que o X é a quantidade de gasolina. 3,89 equivale a 1 litro. O cara comprou 12. Tá? Então, quanto ele pagou? No caso da gasolina, ele pagou 46. Está se trabalhando com dinheiro, então não pode esquecer dos reais. Então, R cifrão, tá? 46,68. 46,68. Gasolina. Aí ele quer saber o etanol. A mesma situação. Só que quanto é que custa o etanol? 2,89. 2,89 o quê? X. O que é esse X? A quantidade de etanol, né? Ele está falando aqui que ele comprou 40 litros. Então, você vai pegar 2,89 vezes o X. Quem é o X? 40. Que aí você vai saber quanto a pessoa pagou nos 40 litros de etanol. Então, R cifrão, R$115,60. Então, o cara que comprou a gasolina, ele comprou 12 litros de gasolina, ele pagou R$46,68 por 12 litros de gasolina. O cara que comprou o etanol, 40 litros, ele pagou R$115,60, tá? Beleza. Aí nós temos a 20ª questão, tá? A 20ª questão, que diz o seguinte, né? Coloca toda uma situação que 2 empresas de ônibus fornecem serviços para determinada agência de turismo. Ambos utilizam ônibus com 45 lugares, tá? Realizando o mesmo passeio, as empresas adotam os seguintes valores de cobrança. Então, nós temos 2 empresas, A e B, tá? Na empresa A, você paga R$25 por pessoa, mais a taxa, que é R$350. Isso aí são ônibus fornecem serviço de agência de turismo, né? Então, na empresa A, você paga R$25, que é o valor por pessoa, e mais a taxa de R$350. Isso lá na empresa A do ônibus. A empresa A cobra isso. A empresa B, ela cobra R$29 por pessoa, mais uma taxa de R$250. Então, nós temos 2 empresas de turismo, a empresa A e a empresa B. Se você vai viajar na empresa A, você sabe que você vai pagar R$25
por pessoa. No caso, você vai viajar sozinho, então você vai pagar R$25 mais uma taxa de 350. Isso se você for viajar na empresa A. Se você for viajar na empresa B, você vai pagar uma taxa de 250 mais o valor da sua pessoa, que é 29. Ou seja, 29 mais a taxa que a empresa cobra lá, que é da empresa B, que é de 250. A empresa A cobra 25 por pessoa e uma taxa de 350. A empresa B cobra 29 por pessoa e uma taxa de 250. Essas são as ofertas. Daí você vai ver a empresa que você vai aderir. Ok. No item A diz o seguinte: escreva a lei de formação de uma função que expressa o valor de cobrança para cada uma das empresas. Então, preciso de uma lei de formação para a empresa A e preciso de uma lei de formação para a empresa B, de uma função. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar lá, empresa A, empresa A maiúsculo. Aí você vai escrever, então, a forma da função para essa empresa A. Então, como é que você pode escrever? Empresa A, 2 pontos. Você vai escrever a lei de formação da função. Você pode utilizar o Y ou você pode utilizar o F de X. Tanto faz. Tá? Então, você vai colocar lá Y ou F de X. Tá. F de X é igual. Quanto é a taxa, ou melhor, quanto é o valor por pessoa? Na empresa A, você está na empresa A, é 25. Tá, então você vai colocar lá, empresa A, 2 pontos, F de X ou Y, como você quiser, igual a 25x. O que é esse x, gente? É a quantidade de pessoas. Se for só você, é só 25. Mais 25x mais 350. Se for só você viajar na empresa A, então vai ser R$25 mais 350 e acabou. O X indica que é só você, é uma pessoa. Mas se for mais de uma pessoa, vamos supor que você vai com a sua família, né? E aí vai ser o quê? 25 vezes X. Esse X é a quantidade de pessoas que tem na sua família. Por exemplo, que você vai viajar com a sua família. Ah, tem 10 pessoas na minha família. Fora pai, mãe, irmão. Tem tio, tem tia, tem primo. Faz parte da minha família. Então, são 10 pessoas que vão. Então, você vai ter 25x. Esse x é a quantidade de pessoas, mais 350. Na empresa A. Então, você já escreveu a fórmula. Como ficaria? F de x é igual a 25x mais 350. Pronto. Empresa B. Como ficaria a empresa B? Como você escreveria a empresa B? Y ou F de X? Não sei. Você que vai escolher, você que vai decidir. Igual a 29x mais 250. 29 por pessoa. X a quantidade de pessoas. Mais a taxa de R$250. Acabou. Isso aí é a resposta do item A. Acabei de fornecer a vocês. Repetindo. Empresa A. 2 pontos. F de X é igual a 25x mais 350. Empresa B. F de X, Y
igual a 29x mais 250. Pronto. Alternativa B. Considerando o valor pago pela agência às empresas, né? Qual é a diferença de preço entre a empresa A e B, se apenas 20 pessoas realizarem o passeio? Nesse caso, o passeio ficará mais barato por qual das empresas? Para você saber, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer a diferença, né? Entre as duas. Então, a diferença é de R$20. A diferença é de R$20. Ponto. Resposta. Aonde é que vai ficar? São 20 pessoas. Gente, aí você vai ter que fazer o seguinte, olha, presta atenção. Bora ver se você consegue entender aqui junto comigo. Presta atenção, tá? Você tá na empresa A. A empresa A, ela cobra R$25 por pessoa, mais uma taxa de 350. Tá, quantas pessoas você vai querer levar? Ele está falando aqui que é 20 pessoas. Tu vai ver onde é mais em conta para ti. Então, tu vai fazer o cálculo com 20 pessoas. Só que ele fala aqui, ó. Ele quer saber a diferença. Então, tu vais pegar 20 vezes 25. Então, nós vamos ter o que no caso? 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2, 10. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ter aqui, né? Só de pessoas aí, nessa empresa A, só de pessoas aí, nós vamos ter o quê? Vamos pagar R$500. Fora a taxa, que é de 350. Aí, se tu fores para a empresa B, tu vai ter 20 pessoas vezes, quanto é que eles cobram lá por cabeça? Eles cobram 29, né? 29 por pessoa. Então, tu tens 9 vezes nada, nada, 9 vezes 2, 18, 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2 é 4. Então, tenho 0, 8, 5. É isso? Então, já tenho aí o quê? 580, né? Na B. Só que aí ele diz o seguinte, ele está cobrando o quê? As taxas, né? Então, tu vai ter que fazer um cálculo, incluindo a quantidade de pessoa mais a taxa que é cobrada. E aí, quando tu fizeres essa diferença, né? Tu vais ver que a diferença na qual tu vai encontrar, a diferença vai ser de R$20 de uma empresa para outra. R$20. E qual é a empresa que está dando essa diferença? A empresa B. Embora seja cobrado R$29 por pessoa, mas a taxa de viagem ela é de 250. Já na empresa A é cobrado R$25 por pessoa, mas a taxa é 350, né? Resumindo, aquilo que parece barato às vezes sai caro, tá? Então a diferença é de R$20, certo? Há uma diferença aí de R$20. E vai ficar muito mais barato pela empresa B. Tá ok?
eu vou ver se no próximo encontro, em um dos nossos próximos encontros, nós vamos poder estar, demonstrando essa situação melhor para vocês, tá ok? Mas se você analisar, se você raciocinar direitinho, você vai chegar a essa conclusão, tá bom? Que a diferença ela vai ser de R$20 e é muito mais vantajoso a gente viajar pela empresa B, tá? Ok. No item C diz, qual é a quantidade mínima de pessoas para que saia mais barato a agência contratar a empresa A? Qual a quantidade mínima de pessoas para que saia mais barato a agência contratar a empresa A? 26 pessoas. Aí vai sair mais em conta, tá bom? E para qual quantidade de pessoas o valor total cobrado pelas empresas é igual? 25 pessoas. Aí a gente vai ter que fazer uma demonstração, vai ter que fazer uns cálculos aí. E é como eu falei para vocês, no momento eu estou sem suporte, tá bom? Para que vocês possam estar entendendo isso aí direitinho, tá? Bom, vamos passar agora para a página 155. Eu não vou resolver a questão 21, não tem como. Precisaria fazer todos esses gráficos aqui, tá? Exatamente o mesmo problema da questão anterior. Precisaria demonstrar. Então, vou deixar essa aí para uma outra ocasião, tá? Aí a gente vai ver a 22. A 22 nós vamos fazer uma relação. Então, o item A, ele vai estar correspondendo a 2i, ao gráfico 2i. O item B vai ter a correspondência do gráfico I em algarismo romano. E o item C ao gráfico 3i, tá? A questão 23, a resposta da questão 23 vai ser y igual a 12x, tá? A questão 26, nós vamos ter no item A, vocês só irão fazer o item A. Nós vamos ter y é igual a menos 25x mais 550. Y é igual a menos 25x mais 250. Mais 500, melhor dizendo, gente, 550, tá? Repetindo, o item A da questão 26, menos y é igual a menos 25x mais 550, tá? E nós vamos ter aqui, por último, a página 158. Questão 27, item A, função crescente, letra B, função decrescente, letra C, função crescente, letra D, função decrescente, letra E, função decrescente, letra F, função crescente. Basta que vocês olhem para os valores de x. Quando for positivo, função crescente. Quando for negativo, função decrescente. Questão 28. O gráfico do item A, crescente. O gráfico do item B, decrescente. O gráfico do item C, decrescente. Tá? Questão 29. E última questão. Alternativa A da questão 29 diz: a função é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Ela está saindo do menos 2 e está crescendo até o 6. Então, ela é uma função crescente. Tá? Ela está saindo do menos 2 e está indo para o 6.
Então, ela é uma função crescente. B, o coeficiente A, ele é positivo ou negativo? Aí você olha lá na sua função, ele é positivo, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ficou 2 questões aí para nós detalharmos melhor, que são 2 questões que nós precisamos demonstrar, sendo que a primeira questão, a compreensão é mais acessível do que a segunda questão que ficou faltando, que no caso é a questão 21, né? Então a questão 20 da página 152, ela tem uma melhor compreensão, né? Uma melhor fácil compreensão do que a questão 21, porque a questão 21 você vai ter que construir tabela, você vai ter que dar valores para x, você vai ter que encontrar os valores do y, depois os pares ordenados, fazer o plano cartesiano e traçar o gráfico, tá? Então vai requerer um pouquinho mais de trabalho, mas nada que nós não possamos fazer, tá tudo dentro do controle, tá? Então eu vou ver aí as possibilidades, né, nos nossos próximos encontros, de estar resolvendo aí estar demonstrando essa questão. Tudo bem? Já outra, se vocês atentarem um pouquinho, puxar um pouco pela memória, vocês vão conseguir. Mas a gente também tem a intenção de, claro, assim que possível, né, está também demonstrando esses cálculos aí, tá bom? Desde já eu peço, eu agradeço pela compreensão de vocês, tá? Peço desculpa por no momento estar sem esses acessórios, sem essas ferramentas aí, para facilitar então, né, o nosso ensino-aprendizagem, mas infelizmente, né, as coisas nem sempre saem da forma que a gente quer, tá bom? Eu acredito que o que eu fiz, né, foi de uma certa, digamos assim, de uma certa positividade para vocês, porque o que importa são as respostas, os gabaritos, para que vocês possam estar aí, né, tendo o acompanhamento das questões, dos resultados corretos. Então, eu acredito que no nosso próximo encontro esse probleminha já vai estar aí, sendo solucionado, e nós vamos ter, né, digamos assim, um melhor aproveitamento. Não que não tenha sido, né? Porque aproveitamento 100% é até uma utopia, né? Porque mesmo dentro da sala de aula a gente não tem esse aproveitamento 100% devido a alguns outros contratempos, né? Conversa, barulho, distração, enfim. Mas a gente consegue chegar, né, a um nível equilibrado, tá bom? Pessoal, então olha só, um grande abraço, saúde a todos, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tudo bem? Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, que logo nós possamos estar presentes, né? Compartilhando do mesmo espaço, para que essa situação possa ser contornada, tá? Porque assim como é difícil para vocês, assim como é complicado para vocês, para nós também é. Não pense que não é, porque é, tá bom?
Mas se Deus quiser, nós vamos superar essa fase, nós vamos vencer essa etapa, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Tchau, tchau.